Queridos irmãos, celebramos a missa da Beata Teresa de Santo Agostinho e suas companheiras mártires, 16 carmelitas, 17 com a superiora, que receberam um martírio durante a Revolução Francesa. Nós estamos muito acostumados a ouvir nas aulas de história que se dão nas faculdades, nos colégios, também naquilo que se fala na televisão, na internet, em que louvam a Revolução Francesa, em que dizem que a Revolução Francesa foi um momento glorioso na história da humanidade, quando, na verdade, a Revolução Francesa foi uma das maiores desgraças. E poderíamos, inclusive, dizer, é como que a parábola de todas as revoluções, é como que um símbolo de todas as revoltas já concebidas pelo homem na sua aliança com o diabo. De fato, as ideias da Revolução Francesa começaram já no início do século XVIII, quando uma crise de fé e uma mornidão espiritual começou a circular pela igreja em geral e especialmente na França. Essas coisas geralmente começam na igreja. E de fato havia um padre péssimo chamado Fénelon, que era um orador, um teólogo, e que pregava que os homens não precisam de grande sacrifício para se salvar, que os homens são bons, que a natureza humana é boa, que não é necessário nenhum tipo de penitência, que nós não precisamos combater as más inclinações da nossa natureza. E essas ideias foram se difundindo. Ele gozava de bastante fama no período dele. E junto a essa doutrina, um pouco depois apareceu a filosofia de um filósofo também péssimo, chamado Rousseau, o qual também partia dessa ideia de que o homem nasce bom, nasce excelente, que o homem é naturalmente bom e é corrompido pela sociedade. E que, portanto, se nós quiséssemos ter um mundo melhor, o que nós precisaríamos é acabar com as estruturas sociais e o único modo de ser feliz seria o estilo de vida pastoril. Ou seja, o homem na selva, o homem de volta com os selvagens. E havia essa ideia de acabar com todas as estruturas para que pudesse se voltar a um estado original bom, um estado, digamos, de natureza. Ora, com a circulação de ideias, isso levou muito tempo, levou décadas e décadas e décadas de conversas em lugares públicos e de fofocas, e de coisas que iam se espalhando aqui e acolá, e de intrigas que se iam causando aqui e acolá. Eles começaram a jogar as pessoas contra a nobreza, contra os nobres. Os nobres eram pessoas muito populares naquela época. Não era como nós imaginamos hoje em dia. Havia reis e príncipes, e condes e duques, e barões, viscondes, que eram homens bons, eram mulheres boas, cristãos, católicos. Mas eles começaram a propalar essa ideia de que tem que haver uma igualdade radical na sociedade. Não pode haver nenhum tipo de hierarquia. Não pode haver nenhum tipo de superioridade entre os homens. Todos têm que ser absolutamente iguais diante de um Estado, o qual deveria zelar para que não houvesse pessoas melhores ou piores, para que todos fossem iguais. Então, esse igualitarismo radical começou a
graçar no meio da França, e por uma série de contornos políticos que não quero explicar aqui, explodiu a Revolução Francesa. Foi um negócio absolutamente sanguinário, em que as pessoas eram mortas pelo simples fato de serem católicas, de manterem uma fidelidade a Deus, à Igreja, ao Papa, como o Papa era o bispo de Roma. Então os revolucionários franceses eram extremamente nacionalistas, ou seja, a França acima de tudo, a República Francesa acima de tudo. Então, qualquer católico que fosse fiel ao Papa era visto como suspeito, e durante a Revolução Francesa, obviamente, as pessoas eram condenadas por serem suspeitas. Havia o crime de ser suspeito. Ninguém era julgado. Havia uma denúncia qualquer e, por causa de uma flor de lis, ou de um crucifixo, ou de qualquer símbolo religioso, as pessoas eram mortas. E eram mortas na guilhotina. Aquela lâmina que descia e cortava a cabeça. Ora, havia esse Carmelo em Copenhague e as irmãs lá santamente vivendo a sua vida religiosa. Era um mosteiro muito virtuoso. E aquilo explodindo. E os revolucionários vinham e queriam encontrar nas irmãs algum motivo para suspeitar. Então, como a vida religiosa tem a superiora e as súditas, então aquilo era contrário à mentalidade da República Revolucionária. Né? Então não podia existir a vida religiosa, porque todas obedeciam uma. Então dissolveram o mosteiro e colocaram as irmãs para viver em casas separadas, sem hábito, porque todos são iguais, então não pode ter hábito. Não pode ter alguém que seja diferente, alguém que tenha tais votos ou tais compromissos. Todos são iguais. Só que as irmãs, mesmo vivendo em casas separadas, elas conservaram o mesmo espírito religioso. Então elas viviam como se estivessem no mosteiro. Então obedeciam aquelas horas, consultavam a madre à distância, a madre governava as irmãs à distância, elas às vezes se juntavam para rezar, mantinham aquela perseverança, aquela fidelidade. Então alguém as denunciou. Porque como elas mantinham a fidelidade, então elas eram subversivas, elas estavam contrárias à República, elas eram pessoas más, eram uma ameaça para a República, então tinham que ser condenadas. Prenderam as irmãs, levaram para o Tribunal Revolucionário. O Tribunal Revolucionário condenava as pessoas sem crime. Os nobres morriam simplesmente por causa do berço, porque eram nobres. Podiam ser virtuosíssimos, morriam só por causa disso. Outros simplesmente porque eram católicos, eram julgados como fanáticos, como traidores da pátria, porque eram fiéis ao Papa, eram fiéis a Deus, então não estavam com o ideal daquela república acima de tudo. E as irmãs carmelitas foram julgadas como culpadas e foram condenadas por traição à República, simplesmente porque elas mantinham a regra religiosa que elas professaram no início da vida conventual delas. A consequência disso foi que as irmãs saíram de Copenhague num carro de bois. Iam cantando o caminho inteiro, porque antes de serem presas, elas já se tinham oferecido a Deus como vítimas para que Deus pudesse aplacar aquela fúria revolucionária na França. Então pareciam uma gaiola de pombinhas. As irmãs inocentes, santamente, sendo conduzidas naquele carro de bois, e cantando, e as pessoas olhando, e todo mundo sem entender. Já na cadeia, elas transformaram a própria cadeia numa espécie de mosteiro.
porque elas rezavam na cadeia, faziam as horas que costumam fazer, celebraram a festa de Nossa Senhora do Carmo dentro da cadeia e animavam os outros presos a morrerem pela fé católica, a não desertarem, a não apostatarem, a não voltarem atrás. Então, quando chegaram em Paris, aquele patíbulo imenso, com a guilhotina, as irmãs renovaram os votos religiosos. Aos pés do patíbulo, começaram a cantar o Veni Creator Spiritus em coro, e a morte de guilhotina era terrível, porque elas colocavam a cabeça, a guilhotina cortava a cabeça caía num cesto, e o corpo caía para o outro lado, e se tocavam tambores nesse momento, e o povo tinha que gritar, viva a República, tinha que aplaudir a morte de cada uma delas, mas não porque o povo quisesse, a gente paga, como fazem até hoje, para fazerem protestos, não sei, pagam as pessoas, a gente paga, são pagos para gritar e tudo mais, e sem nenhum tipo de hesitação, o coro ia ficando mais fraco, porque elas iam morrendo, litros de sangue, o nosso corpo tem 7, 8 litros de sangue, aquele sangue jorrando, até que a última irmã terminou o Veni Creator, e então quem terminou mesmo foi uma pessoa que estava no meio do povo, a qual foi guilhotinada também por concluir aquela oração. Ora, os horrores da Revolução Francesa foi uma revolução sanguinária, odiosa, anticristã, anticatólica, foram como que o início de todo um movimento revolucionário que continua hoje com os mesmos métodos. Continuam com seus protestos, com seus ódios, com as suas perseguições a Cristo. E se pudessem nos matar, nos matariam, como estão fazendo em vários lugares do mundo, matando cristãos, e tem ódio dos cristãos. Tudo isso começou com conversinhas em bares e cafés, em reuniões públicas, em que as pessoas iam espalhando ódio, iam espalhando raiva da igreja, iam espalhando ódio religioso, até que isso depois se manifestou com toda essa sanha revolucionária. Queridos irmãos, nós precisamos prestar mais atenção. Hoje em dia se fazem programas de televisão contra os cristãos, programas de rádio, se fala mal da igreja, por todos os lugares. As pessoas ouvem esse discurso revolucionário e acreditam nele. Isso vai se fazendo, e muitas vezes nós, com uma inocência terrível, com uma ingenuidade culposa, achamos tudo isso bonito, normal, e não levamos isso tudo a sério, até que um belo dia começam a fazer atrocidades, porque as ações são precedidas sempre pelas ideias. Vamos pedir a intercessão dessas irmãs, que elas rezem por nós, que nós sejamos muito zelosos com a fama de Deus e não negligenciemos em defender a Deus e a igreja de todas as calúnias que fazem continuamente contra ela, porque isso não é uma brincadeira. Geralmente, essas campanhas de calúnias antecedem ações que são drásticas, terríveis e letais.